Olá pessoal, bem-vindos a este episódio especial do Terceiro Anel. Um episódio onde vamos falar de uma temática tabu para muitos adeptos do Benfica. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, bem-vindos então a este episódio especial do Almanaque do Benfica. Um episódio que eu decidi fazer para vos agradecer. Para vos agradecer porque ontem chegámos assim à mítica marca dos 1904 subscritores. É verdade, o número mítico 1904. E por falar em números míticos e coisas míticas, de certeza que todos vocês já viram o thumbnail e o título deste episódio. E o que vamos abordar hoje? O pior 11 dos últimos 30 anos. É um facto, mas antes disso ainda vamos falar de algumas condicionantes que eu utilizei assim para poder fazer este pior 11. Pois não é fácil, meus amigos. Foi um exercício muito difícil de fazer. Pois quando olhamos para a nossa história, principalmente a dos últimos 30 anos, encontramos com cada flop, com cada jogador que nós ficamos a pensar: como é que é possível, meu Deus, como é que é possível? Ora, vamos lá então começar. Para muitos de vocês que hoje em dia olham para o plantel do Benfica e para as contratações e que se atrevem a chamar flops a jogadores como Jurasek, como Cabral, como Peter Musso ou alguns destes novos que acabaram de chegar, das duas uma. Ou são muito novos e nunca viram alguns jogadores do Benfica, ou então já estão esquecidos dos autênticos flops que passaram pelo nosso clube. Mas tal e qual como eu disse anteriormente, para fazer este 11 foi bastante complicado, porque foram muitos jogadores que eu tive que estar a ver, muitos jogadores que eu tive que estar a selecionar. Então decidi assim criar duas premissas. Em primeiro lugar, não vou pôr nenhum jogador da formação, ou seja, só vou abordar contratações, e em segundo lugar, não vou pôr nenhum jogador que fez menos de 10 jogos pelo Benfica. Irei fazer depois um vídeo mais tarde, onde irei falar desses super flops. Flops que nem sequer chegaram a fazer 10 jogos pelo Benfica. E acho que era um pouco injusto estar a misturá-los com alguns destes. Optei assim por pôr jogadores que jogaram bastante jogos para que todos pudéssemos observar. Ou seja, fizeram mais de 10 jogos com o manto sagrado. Sim, mais de 10 jogos. E alguns deles até vos vão surpreender a quantidade de jogos que fizeram pelo Glorioso. Ora, e como qualquer bom 11, começamos então pelo guarda-redes. Escolhi assim Carlos Bócio, jogador argentino que chegou assim 23 jogos ao serviço do Glorioso ao longo de 4 temporadas, totalizando 1170 minutos. Chegou com 26 anos, oriundo do Estudiantes, a troco de 600 mil contos, mais ou menos 3 milhões de euros. Chegou na temporada de 1999 e nos primeiros 8 jogos sofreu logo 14 golos. Ficou conhecidíssimo por um gol no amigável frente ao Bayern de Munique, onde acabou por sofrer um gol de pontapé de bicicleta de fora da área. Nos 8 jogos seguintes que voltou a jogar, depois de ter intercalado a titularidade com Henke, voltou a sofrer 12 golos. Acabou por sair em 2004, rescindindo de contrato e seguindo assim para o Lanús argentino. Chegou a ser internacional por 12 vezes com a seleção alviceleste e o mesmo acabou por se retirar no tiro federal em 2013. Ai, Bócio, quem é que não se lembra destas fantásticas jogadas de Carlos Bócio, deixando assim qualquer outro guarda-redes saudades no Benfica quando comparamos assim com este grande astro argentino. Relembro que este jogador chegou para ser titular do Benfica e jogava com o número 1 nas costas. E como qualquer bom quarteto defensivo, temos 4 elementos e começamos pelo lateral direito. Samuel Okunou jogou assim 12 jogos pelo Benfica, totalizando 902 minutos. Acabou mesmo por marcar um gol num 2-0 ao Estrela da Amadora em 1999, ano em que chegou emprestado do Barcelona, onde já tinha feito 21 jogos, sim, 21 jogos pelo Barcelona. Acabou por ser 8 vezes internacional pela Nigéria, acabando assim a sua carreira no país natal no Sunshine Stars em 2013. Ai, Samuel, o que dizer então deste astro nigeriano que chegava do Barcelona, desse grande colosso europeu? É que nem era rápido, nem tinha poder de choque, nem se sabia enquadrar em campo. É facto que acabou mesmo por marcar um golo, mas o próprio nem sabe como. Mas defender também não sabia, ainda acabou a carreira sem saber. Ora, e vamos começar então a dupla centrais pelo central à direita, com Ed Carlos Santos, que chegava ao Benfica com 23 anos de idade no ano 2007 a troco de 1,8 milhões de euros oriundo do Fluminense. Jogou 27 jogos pelo Benfica ao longo de 3 temporadas, totalizando 2.209 minutos, meu Deus. 3 épocas e vários empréstimos depois, acabou por sair em 2010 para o Cruz Azul a troco de 1,3 milhões de euros. Fica com uma assistência e 3 amarelos e retirou-se em 2020 ao serviço do Juventude Brasileiro. Foi ainda 14 vezes internacional com a seleção brasileira sub-20. Meu Deus, quem não se lembra de Ed Carlos? Como é que este homem teve 3 épocas ao serviço do Benfica, com vários treinadores e vários olheiros a ver este jogador primeiro, antes que o mesmo chegasse ao Benfica? Relembra, este jogador chegou a jogar em grandes clubes brasileiros. Não consigo entender, pois após a sua passagem pelo Benfica nunca mais levantou cabeça, nunca mais representou assim nenhum grande clube. E que sabem porquê? Porque realmente qualidade era algo que este jogador não tinha.
E agora, para outro central, o primeiro português desta lista, e mais um jogador da classe 99. Sérgio Nunes chegava assim ao Benfica com 24 anos e efetuava 27 partidas, marcava 2 gols em 3 temporadas e jogava 1162 minutos de águia ao peito. Tendo custado 500 mil euros procedente do União de Leiria, como eu disse, chegou em 1999. Marcou um gol no célebre empate por um igual... Marcou um gol no célebre empate a uma bola em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. Viu 4 amarelos e um vermelho por acumulação. Acabou por retirar-se no Friamundo em 2013. Chegou a ser 3 vezes internacional com a seleção Sub-21 Portugal. Chegou a ser 3 vezes internacional com a seleção de Sub-21 Portugal. E sabem o que é que o mesmo se dedica hoje em dia? À venda de sofás. E sabem o que é que eu acho? Acho que o mesmo já se devia ter dedicado à venda de sofás há mais tempo. Principalmente antes de ter chegado ao Benfica, pois acredito que teria tido mais sucesso a vender sofás naquela altura do que com a camisola do Glorioso ao peito. E agora, para fechar este quarteto, a autêntica estrela desta linha, Emanuele Pezzaresi, chegava assim no ano 2001 ao Benfica. Com 25 anos de idade, chegava emprestado da Lazio. Totalizou 12 jogos nessa temporada, fazendo um total de 764 minutos. Um jogador que acaba por regressar à Lazio no final da temporada, devido a que este empréstimo não vingou no Benfica. Acabaria mesmo por se retirar em 2013 ao serviço dos italianos do Ancona. E o mesmo ainda foi 9 vezes internacional italiano da seleção Sub-21. E sabem uma coisa? Este jogador entrou para a história do Benfica, pois é o único atleta do nosso clube a ter sido exposto no jogo de apresentação e ainda no seu jogo de despedida. E isso diz muito a qualidade de Emanuele Pezzaresi, esse fantástico lateral esquerdo. Quem se queixa então de Jurasek, aconselho que vejam vídeos desta altura e que vejam a velocidade estonteante deste jogador e os seus centros, algo antológico. Eu duvido muito que o mesmo tenha acertado um centro que fosse. Foi realmente exibições penosas, muito Pezzaresi de se ver, muito penoso de se ver este jogador italiano. Ora, chegamos agora ao meio campo e começamos, como é lógico, o trinco, a âncora da equipa. Paulo Almeida, que chegava ao Benfica na época de 2004, com 24 anos. Chegava assim oriundo do Super Santos de Rubinho e Diego a custo zero, sendo que o mesmo efetuou 16 jogos nessa temporada, ao serviço do Benfica totalizou 909 minutos, acabando por sair depois para o Corinthians a troco de 800 mil euros. No Benfica deixa o digno registro de 2 amarelos e acaba por se retirar em 2015 ao serviço do Vitória da Conquista brasileiro. Foi ainda internacional 5 vezes pelo Brasil. E para todos aqueles que se queixam da lentidão de alguns jogadores do Benfica ou da capacidade de passe de Tino, aconselho a que vejam este fantástico rechonchudo médio defensivo que o Benfica contratou ao Super Santos. Relembro que este jogador vinha de ser o melhor médio do Brasileirão. Meu Deus, o melhor médio do Brasileirão. Este jogador nem veio em forma, nem nunca chegou a ter forma, a não ser forma de bolo. Uma autêntica nódoa na história do Benfica. Ora, e para acompanhar Paulo Almeida temos então Michael Thomas, que chegava ao Benfica em 1998 com 31 anos de idade. Oriundo do Middlesbrough, era assim um pedido expresso de Graham Souness, o treinador da altura. Chegava assim a custo zero e o mesmo fez 25 jogos em 2 temporadas, totalizando 884 minutos. Chegou mesmo a marcar um golo ao serviço do Benfica frente ao Vitória Sport Clube na vitória por 3-1. Fazendo ainda uma assistência, o jogador acabou por sair a custo zero para o Wimbledon, onde se retirou na época seguinte. Com uma carreira riquíssima em Inglaterra, este jogador chegava ao Benfica depois de ter sido estrela nos anos 80 pelo Arsenal e nos anos 90 pelo Liverpool. Chegou a ser 2 vezes internacional inglês e totalizou mais de 400 jogos, 37 golos e ainda 11 assistências na Premier League. E para todos aqueles que o viram jogar, será para sempre recordado como um jogador com big balls, como gostava de dizer o seu treinador. Era um jogador que raramente saía do círculo central, que jogava ali em 2 metros quadrados e que pouco ou nada corria. É um facto já ver numa idade avançada da carreira, mas isso não o impediu de dar um belo de um soco a Kandorov num treino e acabar por ser suspenso no Benfica. Muito provavelmente o seu maior acontecimento de águia ao peito. Ora, vamos então agora às asas do Benfica e começamos então pela asa direita, onde temos Carlitos, que chegava ao Sport Lisboa e Benfica em 2000 com apenas 24 anos, oriundo do Estrela da Amadora, sabe-se lá por quanto dinheiro. Jogou 13 épocas no total de 51 jogos e 2.228 minutos. Marcou 5 gols de águia ao peito, acabou por sair a custo zero para o Poliarri do Espanhol e retirou-se em 2011 ao serviço do Gil Vicente. Foi internacional 15 vezes pela seleção sub-21 e ainda marcou 4 golos. E o que dizer então de Carlitos? Carlitos era a prova viva de que a velocidade no extremo não é tudo. Era um jogador rápido? Era. Era um jogador determinado? Também. Mas determinado a quê? A correr pela linha para cima e para baixo?
e pouco mais. É disso que se lembram os benfiquistas, disso e dos horríveis equipamentos que o mesmo jogou ao serviço do Benfica. E agora, o seu companheiro na asa esquerda do Benfica, temos então Luís Carlos, que chegava ao Benfica em 1997 com 25 anos. Oriundo dos Salgueiros, ficou 2 épocas no Benfica, onde fez um total de 706 minutos em 54 jogos, onde marcou um golo e deu 3 assistências. Acabaria por sair cedido ao Estrela da Amadora e o mesmo retirou-se no Algarve ao serviço do Beira-Mar de Montegordo, sendo que o mesmo acabou a carreira em 2007. E este é um jogador que passou pelo Benfica sem pena nem glória. Participou em imensos jogos, mas sempre com poucos minutos, e ficará para sempre recordado como o terceiro elemento na apresentação de Poborski e Kandarov. Poucos mais se lembram de Luís Carlos e claramente não foi por aquilo que o mesmo fez em campo. Ora, e deixámos então o melhor para o fim, os avançados, e começamos então com Valdir Bigode, que chegou ao Benfica em 1996 com apenas 25 anos, em plena revolução de Artur Jorge. Oriundo do São Paulo, a troco de 3 milhões de euros, ficaria apenas uma época no Benfica, onde efetuaria 13 jogos e marcaria 6 golos num total de 535 minutos de águia ao peito. Seria depois transferido para o Atlético Mineiro por apenas 1,5 milhão de euros e acabaria a sua carreira no Dubai em 2008. Ora, e este é um jogador que vai ficar mais conhecido por um atributo físico do que propriamente pelas suas qualidades técnicas ou ainda pelas suas capacidades goleadoras, sendo que vinha como um exímio goleador e é um facto que ainda marcou alguns golos, todos os golos que marcou nenhum foi de belo efeito. E claramente nem sequer foi a aposta de Artur Jorge, que também era partilho do seu Bigode. 2 homens de bigode que nunca serão bem recordados no nosso Benfica. Ora, e o último jogador deste 11 até pode ser a cereja no topo do bolo. Totti, que chegava ao Benfica com 21 anos, oriundo do Real Madrid B com pompa e circunstância, vinha assim a título de empréstimo. No entanto, ficou apenas uma época, onde realizou 11 jogos de águia ao peito num total de 150 minutos. Tendo marcado assim 3 golos, acabaria por retornar ao Colosso espanhol e finalizaria a sua carreira em 2012 ao serviço do Hércules. Ora, aqui está um jogador que para mim é a cereja no topo do bolo. Para além de não ter nenhuma qualidade para poder jogar no Benfica, nem serviu assim de águia ao peito, o mesmo ficou muito conhecido por toda a gente acreditar que era Francesco Totti, aquele que estava a caminho do Benfica. Pois alguém ouviu falar que o Benfica estava interessado em Totti e veiculou assim nos jornais que era Francesco Totti aquele que chegaria ao Benfica. Ora, e então, agora para recapitular, temos o seguinte 11. Bócio na baliza, Okuno a defesa direito, dupla de centrais de Ed Carlos e Sérgio Nunes, defesa esquerda Pesaresi, dupla de médios composta então por Paulo Almeida e Michael Thomas, extremo direito Carlitos, extremo esquerdo Luís Carlos e a dupla de avançados composta então por Valdir Bigode e Totti. E agora estão vocês a perguntar, então mas esses são os 11? Estes é que são os 11? Até os restantes jogadores que são flops, nem sequer os consideraste? Infelizmente considerei todos, estive a pensar, estive a ver épocas, estive a ver realmente resultados, estatísticas, meu Deus, já vi com cada jogador, então decidi assim, já que não os pus no 11 e não quero estar a fazer banco de suplentes, vou dar aqui uma menção honrosa a alguns dos jogadores que mais me surpreenderam por chegaram a jogar com a camisola do Benfica, sim, chegaram a usar este manto sagrado, bom, este não, que este é de campeão, usaram o de outros anos. Então temos da esquerda para a direita e de cima para baixo, Moreto, Júlio César, Roberto, Sevilar, Elton Leite, Marinho, Tar, José Sousa, Gary Charles, Ivan Dudic, Ricardo Esteves, Cabral, Luís Felipe, Paulão, José Soares, Amoreirinha, Paredão, Jorge Soares, Geraldo, Gustavo, Pedro Henriques, Rojas, Diogo Luís, Miguelito e Bruno Cortês. Meu Deus, eu tenho que parar que já me dói a cabeça só de estar a pensar nestes jogadores. E agora dizer a vocês, então mas isso é tudo defesas? Sim, eu sei, isso é a pior parte. É que há mais, há médios e ainda há avançados. Eu não sei se vou conseguir fazer estas listas. Temos então Escalona, Capo de Vila, Sepsi, Uribe, Luís Gustavo, Jordão, Bínia, Filipe Augusto, Alfa Semedo, Meite, Nelo, Filipe Menezes, Jamir, Andrade, Macairidis, Tiago, Beto, Chano, Paulão, Pembrich, Porfírio, Tavares, Marco Freitas e Gil Dias. E ainda Valde Schmidt. Não há quem aguente isto, não há direito, meu Deus. Como é que é possível que alguns destes jogadores jogaram no Benfica? Perguntam vocês, estávamos assim tão mal? Realmente fazia falta comprar estes jogadores? Será que nenhum de nós podia fazer uma perninha do Benfica? Sim, é verdade, ainda falta uma lista, falta a dos avançados e vão ver com cada jogador e vão relembrar com cada jogador. Preparem-se para esta viagem porque vai ser assim bastante tenebrosa. Amaral,
Talmente, Carlitos, Alex, Cariaca, Marco Ferreira, Balboa, Jaló, Carrilho, Radonjic, Jovic, Glenn Elder, Anderson Luiz, Kikim Fonseca, Derlei, Veldon, Castilho, Aquá, Mauete Júnior, Martin Pringle, Leónidas, Toy, Manduca, Adu e outro Derlei. Oh meu Deus, até outro Derlei. Já não bastava o primeiro, ainda tivemos que contratar um segundo. Meu Deus, mas como é que a gente chegou a contratar estes jogadores para o Benfica? Vocês lembram-se quando eles eram apresentados e a gente acreditava que eles iam vingar no Benfica? Que eles tinham todas qualidades e que nós se calhar estávamos a ser assim um pouco injustos? Agora pensem, se calhar estávamos a ser injustos com alguns deles, se calhar não se conseguiram mostrar no Benfica. Eu sinceramente acho que não, pois acho que estes jogadores não tinham qualidade para o Benfica. É um facto. A maior parte deles passou sem pena nem glória e nenhum deles deixou saudades no nosso glorioso. Por isso é assim, aqui está o pior 11 e as menções honrosas dos últimos 30 anos. Fica assim para a despedida e para fechar os 1904 subscritores. Em breve irei fazer mais vídeos destes antológicos, onde iremos falar não só dos piores jogadores de cada década, mas também do melhor 11 e dos melhores jogadores de cada década. Ainda antes de terminar este vídeo, gostava de pedir desculpa a alguns jogadores, pois se calhar estava a ser injusto. Alguns deles chegaram em alturas difíceis da sua carreira, ou já no final das mesmas, e talvez até tivessem tido qualidade suficiente para jogar no Benfica se tivessem chegado noutra altura, ou com outro treinador, ou com outra conjetura. Mas enfim, este é o meu 11 e estas são as minhas escolhas. Por isso, se por acaso discordares, ou te lembrares de algum que eu por acaso me tenha esquecido, deixa aqui em baixo nos comentários, para a gente continuar a rir e relembrar assim estes fantásticos flops que passaram um dia pelo Benfica. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!